O Imaginário Redimido é o nosso espaço aqui no canal para pensarmos teologicamente, biblicamente, sobre literatura, filosofia e cultura. E, dado o cenário atual bastante triste em que nós estamos vivendo, especialmente a guerra de Israel contra Hamas, eu gostaria de trazer para nós uma reflexão bíblico-teológica a partir do livro de Apocalipse, para nós pensarmos e ah, reeducarmos a nossa imaginação à luz das Escrituras. Então, o vídeo de hoje, nós vamos pegar algo cultural, nós vamos falar um pouco sobre a guerra, de uma forma bem teológica, bem panorâmica, e comparar com pelo menos três coisas, três aspectos teológicos do livro do Apocalipse, que é o último livro. Eu vou pincelar coisas bem por cima, se vocês querem uma argumentação mais profunda, está aqui uma série completa de exposições de Apocalipse, não deixe de assistir, vou deixar aqui no card para vocês alguns exemplos de pregações em Apocalipse. Então, se você quer algum versículo de Apocalipse que eu citei aqui de passagem, se você quer ver um aprofundamento mais dele, basta você procurar aqui no canal a pregação que está este versículo. Então, pessoal, nós temos, infelizmente, esse estado de guerra que Israel entrou contra esse grupo terrorista chamado Hamas, e nós precisamos pensar biblicamente sobre isso, isso nos afeta de alguma forma, e isso precisa nos afetar espiritualmente de algumas formas que o livro de Apocalipse nos traz. Então eu quero pelo menos trazer três breves reflexões para nutrir o nosso imaginário com uma teologia cada vez mais bíblica, com o imaginário bíblico e dessa vez com o imaginário apocalíptico correto, a partir da perspectiva do apóstolo João na ilha de Patmos sobre esses eventos históricos, tá? Então, em primeiro lugar, Apocalipse 4, o primeiro ponto de contato que eu gostaria de trazer para nós é que Deus é soberano, Deus está no trono, independente do que aconteça nessa criação caída, guerra, catástrofe, bomba atômica, guerras mundiais, grupos terroristas, milhares de mortos, desastres naturais, doenças, pandemia, tudo está debaixo da autoridade absoluta e soberana do Deus que é triuno e que está assentado no trono. Lá em Apocalipse 4, João tem essa visão do trono de Deus, e nessa visão, diante do trono de Deus, tem um mar de vidro. Essa imagem do mar de vidro ela pode ser entendida de algumas formas adequadas. Uma delas, que eu acredito ser a melhor, é que o mar, simbolicamente em Apocalipse e também em toda a Bíblia, desde Gênesis 1:2, ele é um símbolo do caos, ele é um símbolo da desordem, e depois ele se torna um símbolo da maldade, de um estado pecaminoso, estado caído, estado de não vida em relação aos seres humanos, estado de morte mesmo. E mesmo com toda a bagunça que estava nas igrejas, em Apocalipse 2 e 3, 5 das 7 igrejas estavam bem ruins, da perspectiva humana. Da perspectiva divina, todo o mar está cristalizado, ou seja, toda a maldade, todo o caos, toda a desordem diante do trono de Deus, a perspectiva desse mar, ele está cristalizado, ou seja, ele está parado, ele está sobre o controle de Deus. Nada escapa o controle soberano de Deus, que faz todas as coisas e governa todas as coisas. Nós não sabemos por que em sentidos penúltimos, mas no sentido último ele faz tudo para a sua própria glória, ok? Então em Apocalipse nós temos Deus é soberano, mas também nós, criaturas morais, somos responsáveis pelos nossos atos. E nessa soberania, Deus ele outorga, ele delega algumas autoridades para diferentes esferas da vida. Então, para a igreja, ele delega autoridade espiritual, para a família, ele delega certas autoridades, pai, mãe, marido e mulher, e também para o Estado ele delega autoridade. Romanos 13, 1 Pedro também fala isso, de que o Estado ele possui o poder da espada e, portanto, o poder da guerra. Então, é possível, é legítimo e é bíblico que exista guerra, que existam guerras justas. Só que para ser uma guerra justa, precisa cumprir vários requisitos, que eu não vou entrar aqui no detalhe. Existem outros livros, outros vídeos, outras pessoas muito melhores que eu para falar no assunto. Mas, por exemplo, para refrear um mal enorme, como por exemplo Hitler, né? Lutar contra Hitler é uma guerra justa. Lutar contra um grupo terrorista, usar a força para parar um mal, né, que seria imparável de outra forma, seria uma guerra justa. Então,
ok? O Estado de Israel, ele tem essa legitimidade de entrar em guerra contra um grupo terrorista que o atacou, ok? Então, dentro desse cenário da responsabilidade humana, o Hamas é responsável por todo o terror que ele está causando, né? Mesmo assim, isso é visto na perspectiva da, da linha humana ou da linha criacional da criatura responsável. Uma outra linha que corre paralela a ela é a linha da soberania de Deus, que controla todas as coisas de uma forma infinitamente sábia, bondosa e muito além da nossa imaginação. Então, esse é o primeiro ponto que Apocalipse vai nos orientar, independente do caos que esteja: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, o dragão, a besta, o falso profeta, a grande prostituta da Babilônia, todo esse caos, de forma última, está debaixo do controle de Deus Pai, do Deus Espírito e do Deus Filho, que também é homem, Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, segundo ponto que eu gostaria de trazer para nós, e aqui eu estou trazendo bem de cabeça mesmo, é que a gente sempre ouve um conselho muito sábio, e aí eu vou fazer um paralelo com o Apocalipse: não fique ansioso, não tenha pressa para dar pitaco em coisas que você não domina, como, por exemplo, políticas externas, essa coisa de guerra, história, Israel, Palestina, muita coisa envolvida e tem muita gente opinando. Então, a gente não precisa opinar sobre essas coisas. Você não precisa opinar ou ser um especialista para dizer: não, eu sou contra esse terrorismo do grupo Hamas, eles precisam ser parados, ok? Mas ir além disso, em termos de dar opinião mesmo, a gente precisa se refrear se a gente não tem esse domínio, tudo bem? Agora, teologicamente falando, também, gente, não se apressem nunca em identificar eventos históricos específicos como sendo o cumprimento último de alguma profecia bíblica. Isso está longe de ser sábio, isso está longe da sabedoria, e 100% das vezes, vamos dar um colher de chá aí, 99,999% das vezes você vai estar errado, aquele grupo da história vai estar errado. Nesses 2000 anos da história da igreja, sempre que alguém identificou algum evento da história, alguma instituição da história como sendo o cumprimento final de alguma, por exemplo, de algum evento de Apocalipse, tá errado. Passa um tempinho, o pessoal descobre: nada a ver, isso daí tá errado, não é o anticristo final, esse cara que está falando aí, não é a besta final, esse estado que está falando aí. Você vai errar se você dizer: não, a luta de Israel com Hamas ou qualquer outra coisa que seja é cumprimento dessa profecia específica no versículo tal, e depois disso vai vir o fim, por exemplo, né? Por que você sempre vai errar quando você quer fazer essa identidade? Porque a natureza do livro de Apocalipse, ela não é cronológica e ela se repete, e os símbolos, eles são amplos, tudo bem? Então, nessa amplitude, não tem problema você referenciar as coisas. O problema é quando você especifica. Deixa eu dar um exemplo. Lá em Apocalipse 6, por exemplo, depois de João ver Deus exaltado como Criador, em Apocalipse 4, Cristo exaltado como Redentor, em Apocalipse 5, nós temos lá o quê? Os 7 selos, né? Os 6 selos, o sexto selo é o julgamento final, o 7º selo inaugura a primeira trombeta depois, lá no capítulo 8 e 9, se eu não me engano. E o que nós temos? O 5º selo, então o 6º selo, julgamento final, o 5º selo é os mártires clamando a Deus por justiça. Os 4 primeiros selos são os quatro cavalos, os seus cavaleiros, cada um de uma cor, que vem de Zacarias. Então são um conjunto. Então, por exemplo, o 2º cavalo é vermelho, ele simboliza a guerra. O 3º cavalo é o preto, ele simboliza fome ou uma afetação na alimentação das pessoas, aquela balança em que se é pesado as coisas, ela está bem fraca. E o 4º cavalo, ele é amarelo, ou no grego ele é um cor de vômito, então um verde meio amarelado, um amarelo esverdeado. E ele simboliza a morte. Eu pergunto para vocês, quando que na história houve guerra, fome e morte? Houve um momento específico da história em que não, aqui houve então, aqui é os 4 cavaleiros de Apocalipse 6, os 4 selos, eles foram soltos aqui e terminou aqui, não foram soltos mais. Tá vendo como isso é bem bobinho? Quando João está colocando aqui os 6 selos, ou primeiro os 5 selos,
eles acontecem ao longo de toda a história. As trombetas acontecem ao longo de toda a história. As taças acontecem ao longo de toda a história. São julgamentos ou pré-julgamentos de Deus, antes do julgamento final, contra este mundo caído. Por quê? Porque sempre houve, sempre vai haver guerras, né? Fome sempre houve, sempre vai haver. O próprio Jesus falou que os pobres nós vamos ter sempre conosco, sempre vai ter fome. E morte, então, nem se fala. Morte pela guerra e pela fome, por exemplo, são consequências inevitáveis, né? Então, esses quatro cavaleiros são símbolos para mostrar o poder destrutivo da guerra, da fome, da morte, que vem com ela. E isso acontece ao longo de cada um dos selos, porque ele é o Cordeiro de Deus e o Leão de Judá. Então, Cristo é soberano sobre tudo isso, mesmo assim, nós somos responsáveis por isso. Então, o que está acontecendo em Israel, por exemplo, é simbolicamente descrito como sendo o cavalo vermelho, é a guerra. É um cumprimento específico? Só ali aconteceu isso? Não. Toda a história onde houve qualquer guerra, que resulta em fome e que resulta em morte, obviamente, não existe guerra que não resulta nessas coisas, você tem aí um cumprimento, né, histórico que se repete por toda a história, tudo bem? Então, não identifiquem, o chip da besta a marca da besta, perdão, o chip. Gente, pode ser que o chip participe desse simbolismo da marca da besta, mas a marca da besta é muito além disso, ela perpassa toda a história. Então, vejam a pregação sobre o Apocalipse 13 para vocês terem uma ideia sobre o que eu estou falando. Então, não se apressem em identificar, porque vocês vão errar sempre. Tudo bem? Terceiro lugar, orem por essa situação, né? Muito acima e muito mais importante do que dar opinião e ficar falando sobre isso, é você orar. Se você não orou sobre isso, não gaste seu tempo falando com homens. Primeiro fale com Deus, ok? Ore pelos judeus, ore por Israel, para que os inocentes sejam libertos, para que não sofram esse dano da guerra, para que o mal seja refreado. Ore pelo Hamas, para que isso tudo acabe. Mas, acima de tudo, independente da sua interpretação de Israel no plano de Deus, acima de tudo, ore pela salvação de ambos. O que os judeus precisam é o mesmo que os terroristas precisam, e qualquer outra pessoa do mundo precisa, que eu preciso, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ore pela conversão dos israelitas, ore pela conversão também dos terroristas. Apocalipse 6, no 5º selo, os mártires estão orando e rogando a Deus por justiça, uma espécie de oração imprecatória, mas nós ainda não somos mártires, nós ainda não estamos no céu, nós não morremos ainda. E a nossa missão aqui é pregarmos o Evangelho, testemunharmos sobre Jesus de uma forma fidedigna e poderosa no poder do Espírito. Tudo bem? Então, ore para que haja missionários em Israel, missionários na Palestina, cada vez mais. O testemunho cristão parece que é bem fraco lá, até onde eu tenho percebido. Então, esse é o momento de nós nos cobrirmos de pano de saco, colocarmos nossa cabeça no pó e orarmos ao Senhor, em vez de ficar aí, às vezes, gastando tempo no WhatsApp, no Instagram, falando com um monte de gente, debatendo um monte de coisa. Isso é importante, isso tem lá o seu lugar, mas existem coisas mais importantes e mais prioritárias, que é, por exemplo, a oração. Então, vamos testemunhar do Evangelho para eles e vamos orar por eles nesse sentido. Então, terminou esse vídeo aqui, tem um momento de oração para você não esquecer em relação a isso, e coloque isso em pauta diária de oração diante de Deus, a guerra na Rússia, na Ucrânia, qualquer evento que você conheça que está causando esses males à pessoa, saibam que isso é efeito da queda e o único remédio é o sangue de Cristo. Tudo bem? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, conversar comigo aqui nos comentários. Se ajudou um pouquinho a sua imaginação, a minha imaginação teológica e cultural, pensarmos esses pontos da teologia de Apocalipse com essa situação lamentável lá em Israel contra esse grupo terrorista aí. Tudo bem?
Então, é isso aí, pessoal. Compartilhem o vídeo. Deus abençoe. Até o nosso próximo Imaginário Redimido.